O tema da aula de hoje será a importância e concepções da linguagem, ou seja, estudaremos qual a importância desse fenômeno na existência humana e também algumas concepções teóricas sobre o que é linguagem. A título de introdução, faremos a seguinte reflexão. Diz então Alfredo Bose: os estudiosos da pré-história têm confirmado a intuição genial de São Gregório de Nissa, que, no Tratado da Criação do Homem, de 379 d.C., associa o gesto à palavra. Desenvolvendo as mãos e os instrumentos que se estendem o seu uso, os homens puderam exercer mais eficazmente a sua ação sobre o mundo exterior. O resultado foi a liberação dos órgãos da boca, outrora só ocupados na apreensão dos alimentos, para o serviço da palavra. Em posição ereta e com a face distanciada do solo, o homem pôde, mediante a voz, criar uma nova função e codificar o ausente. Bem, então o que Alfredo Bose traz, citando São Gregório, é que esse santo, há cerca de 1700 anos, teria tido esse pensamento, esse insight de que à medida que a gente fica ereto e nossas mãos se desenvolvem, tornando-se instrumentos de trabalho e também ajudando a criar outros instrumentos, a nossa boca se libera desse trabalho. Ao contrário dos outros animais, que continuam usando a boca para se alimentar, para mexer no alimento, às vezes no chão para poder procurar alimentos, ou para caçar, para atacar, ou para se defender, nossa boca fica, digamos, ociosa, Então ela só vai ser usada agora para mastigar e deglutir nossos alimentos, Então essa liberdade trouxe para ela a possibilidade de se dedicar, vamos dizer assim, à produção de sons, ao aumento de uma gama de sons diferentes, de vocalizações, de possibilidades sonoras diferentes. Então, associado a isso, a nossa capacidade de ficar agora ereto, não mais olhando só para o chão, olhando para frente, para o mundo. Essas duas coisas associadas, então a gente começou a emitir uma gama maior de sons e também escutá-los, reconhecê-los e associar esses sons ao quê? A significados. Então, isso é que o santo está afirmando. Então tem esse pensamento, que embora tenha sido formulado há séculos, e séculos, é um pensamento muito perspicaz, vamos dizer assim. Ele observou uma coisa muito interessante, Se isso tem respaldo na evolução humana é difícil saber, mas conforme Bose diz, os estudiosos estão meio que confirmando isso, o que esse santo pensou lá, esse pensador conseguiu visualizar há muito tempo atrás, E a gente pode pensar isso, que essa relação, com a linguagem, com a observação e com o ócio também, A gente pode associar isso com as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que estavam nas cavernas, que os homens faziam ali. Aquilo também é o uso da linguagem para além, é o homem produzindo algo, se dedicando a algo que está além da sua sobrevivência diária, porque aquilo não tinha necessidade para sobrevivência, não era algo útil, mas eles sentiram a necessidade de fazer, de registrar a vida deles ali, Isso é uma forma de expressão, e aquilo é linguagem, Então eles queriam deixar uma mensagem ali, queriam marcar a sua existência ali, pintando os animais e tal, os caçando e coisas do tipo. Então é interessante essa associação também, essa necessidade de expressão para além do imediato, para além daquilo de sobrevivência apenas, E a linguagem serviu como instrumento dessa expressão, Então é interessante isso, como o uso da linguagem, a sua formação está associada com a nossa existência enquanto seres humanos, Então ela é essencial e digamos até que ela diferencia a gente, da nossa essência, Porque afinal nós somos seres sociais, seres que vivem socialmente, E isso ajudou a gente no nosso desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo. Então, por sermos seres sociais, a gente interage constantemente. E o mecanismo dessa interação é a comunicação feita por meio da linguagem, Então esse basicamente é o postulado que o Bose traz aqui. Agora a gente vai
passar para outros postulados, né, de outros pensadores sobre o que é linguagem, né? E isso está no texto do Lyons, que está disponibilizado no Drive, vocês podem lê-los, né? E ele vai trazendo esses textos, essas afirmações, e vai ali fazendo alguns questionamentos, algumas pontuações, né? Então a gente vai acompanhar esse pensamento agora, né? Para poder refletir também, né? Sobre a linguagem, suas características, né? Então, continuando aqui, a gente vai observar a afirmação do Sapir, né? De 1929. Que ele diz o seguinte: a linguagem é um método puramente humano e não instintivo de se comunicarem ideias, emoções, desejos por meio de símbolos voluntariamente produzidos. Então vamos pegar algumas questões aqui, né? A linguagem é um método puramente humano, novamente, né? Vamos associar aqui a linguagem com algo essencialmente humano, que os outros animais não possuem. Tá? Isso cabe discussão e tal, mas vamos partir dessa ideia. E ela, né, é um método, né, não instintivo. O que seria não instintivo? O Lyons não aborda essa questão, né, do instintivo ou não. Ele não explica o que o autor queria dizer, o que Sapir queria dizer quanto a isso. Eu interpreto aqui, né, pensando, porque a gente não pode dizer que a linguagem é algo instintiva, né? Porque acho que é um pouquinho diferente, né, a nossa aquisição de linguagem. Ela nasce a partir de uma capacidade inata, ou seja, que está com a gente. Quando a criança nasce, ela nasce com essa capacidade cerebral, psíquica, né, de exercitar, de adquirir a linguagem, de adquirir uma língua. Mas isso não é instintivo como é, por exemplo, instintivo às ações dos animais. Por exemplo, se você pega um leãozinho para criar, um filhotinho, cria com você, por mais que ele vai se relacionar com você, por mais que talvez que ele nunca vai te atacar, porque ele vai acostumar com você, vai associar você ali com a família, em qualquer situação que ele tiver a oportunidade de exercer esse instinto dele de predador de topo de cadeia, ele vai exercer. Qualquer possibilidade, assim, seja uma pessoa estranha, seja às vezes um animal, outra coisa, ele vai exercer aquilo, né? Então, isso é instinto, né? Isso é instintivo, né? Talvez ele não consiga mais ser eficiente na natureza, na savana, porque ele, como ele não teve convívio com outros leões, ele não vai ter aquele refino para poder caçar, que exige mais, né, do que só o instinto. Existe também um aprendizado. Os animais, eles se ensinam isso, né? Eles aprendem observando, mas o instinto nasce com eles. Então, a gente observa isso também nos nossos animais, nos nossos pets, né? Que ele observou gato, qualquer oportunidade que ele tem, ele caça. Mesmo os cachorros, né, quando eles acham alguns animais menores, se eles tiverem oportunidade, eles também caçam, né? Porque é meio que um instinto deles, né? Eles sentem até prazer nisso, né? Então, mas a linguagem não seria assim, sabe? Se você pegar uma criança que acabou de nascer aqui no Brasil, ela não vai instintivamente falar português. Tanto que se você levar ela para a China, ela vai adquirir uma outra língua, né? Então, é isso que acho que ele quis dizer, né? Então, é esse método, né, não instintivo de se comunicar em ideias, emoções e desejos. E aqui vem a crítica do Lyons, né, sobre esse postulado, que ele fala que está muito reduzido, né, essa possibilidade de uso da linguagem, né? Se comunicar ideias, emoções, desejos está muito reduzido, né? E afinal, o que seriam essas ideias? Também fica um termo um pouco vago, né? O que seriam ideias, né? Então, fica um pouco vaga essa definição. E aí por meio de símbolos, né? Então quando fala símbolo, quando fala signos, é importante a gente ter noção do que é isso. Por que a linguagem é um símbolo? Porque ela não é a coisa em si, tá? A linguagem não é a coisa em si. Ela é uma representação daquilo. Então, se eu disser bomba, essa palavra não vai explodir, não vai machucar ninguém. Porque ela é só uma referência a um artefato que esse sim, se explodir, machuca as pessoas. Mas a palavra em si não vai fazer isso. Porque ela é só um símbolo, ela só retoma aquilo, só aponta para aquilo, né? Mas ela não é a coisa em si, ela só representa. Então, essa é a definição de Sapir, né, que o
o Lyons faz esse apontamento, né? Uma outra definição que ele traz é do Bloch e do Trager, né? Uma língua é um sistema de símbolos, novamente, a referência aos símbolos, né? Um sistema também, porque são símbolos associados, né? Que se associam uns aos outros, né? É algo sistemático, não é caótico, anárquico. Uma língua, ela parte de um sistema, né? Vocais arbitrários, por meio dos quais um grupo social coopera, né? Então, ele é um sistema de símbolos vocais. Aqui eles associam muito a língua com a fala, né? Com a língua falada, que a gente fala e que a gente ouve. E aí, essa é uma discussão mais profunda e tal, né? Porque, de fato, a língua falada, ela tem uma relação com a língua escrita, ela é anterior à língua escrita, né? Não é questão de importância e tal, mas ela é anterior. Tanto que existem muitas culturas que não existe a grafia das palavras, mas elas têm língua, têm línguas, né? As línguas indígenas no Brasil, por exemplo, muitas delas não têm o registro escrito entre os indígenas, né? Eles não escreviam, apenas falavam, né? Então você vai ver muito mais casos de línguas apenas faladas do que línguas faladas e escritas, e não vai ver nenhum caso que a língua só existe escrita, né? Ela sempre vai partir da fala. Pode haver também, pode ser registrada com escrita depois, né? Mas a fala, nesse sentido, ela é anterior, né? Mas um outro termo aqui importante é que são símbolos vocais arbitrários, né? E esse termo arbitrário é muito importante quando você pensa na linguagem. Por quê? Porque, como eu falei, né? A palavra não é a coisa em si, e também a palavra, a relação entre a coisa, né, o ente do mundo que você observa, o objeto, e esse som que ele representa, não tem uma ligação lógica, uma ligação inseparável, vamos dizer assim. Os sons não têm significados, sabe, pré-determinados. É sempre arbitrário. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, não tem uma razão específica, essencial ali para a maçã, aquela fruta que a gente come, que é vermelha e gostosa, né? Se chamar maçã. Não tem. Não tem uma relação entre o som e a coisa. Não existe essa relação. Porque se existisse, em qualquer lugar que uma pessoa visse isso, ia chamar aquela coisa de maçã. Porque se fosse uma ligação entre o som e a coisa fosse essencial, né? Não sei se é essencial exatamente a palavra, mas qualquer pessoa que vir em qualquer lugar essa fruta ia chamar de maçã. Mas não, a gente sabe que maçã, em português a gente chama de maçã, né? No Brasil a gente fala maçã. Nos Estados Unidos eles falam apple. Outro som totalmente diferente. Então não tem essa relação. Por isso existem as várias línguas, né? Várias possibilidades, né? Essa é uma discussão interessante, né? É porque tem uma palavra que é bem interessante quando você pensa nisso, né? Sobre a arbitrariedade dos signos, né? Que é a palavra mamãe. Porque eu tive já essa curiosidade de pesquisar isso quando eu estava pensando nessa aula. Eu coloquei mamãe no Google e você vai traduzindo para várias línguas. Inglês, italiano, e vai indo. E às vezes línguas que não estão nem próximas do português, né? Distante. E vocês vão ver, façam isso, que existem muitas línguas que é muito próximo o nosso mamãe da palavra que representa a mãe deles, né? Por exemplo, no italiano é mama, né? Ou no inglês também tem mama, né? Então é interessante. Essa palavra, ela meio que parece que quebra essa arbitrariedade, né? Parece que haveria uma ligação de fato a esse som com a mãe, né, em si. E aí eu vou fazer a interpretação aqui, mas é uma livre interpretação. É minha, não tem respaldo teórico, científico nenhum. Só pensando, né? Eu não sei se alguém também já pensou. Talvez já tenha lido isso em algum lugar. E tô aqui, mas eu não tô lembrado agora. Que pode ter relação com isso, né? Quando a criança nasce, é instinto dela, né? Aí sim é um instinto se alimentar. Quando a mãe coloca ela no peito, ela começa a sugar o leite e dali passa a se alimentar, né? E esse ato de sugar, se você for perceber, né, a junção dos lábios ali,
a tentativa de disjunção dos lábios, né? Pode ser que por reproduzir pode ser que por esse ser um dos primeiros atos que uma criança faz, quando ela começa a articular os seus primeiros sons, ela tenda a fazer esse som primeiramente, né? O ma, porque aproxima do ato também, né? De se alimentar ali. E pode ser então que a criança, quando vai se desenvolvendo, ela começa a, no momento que ela sente fome e que ela observa a mãe dela, né, que é quem dá o alimento para ela, ela vai reproduzir esse som, porque ela começa a associar, né, esse som, esse gesto com o alimentar-se, né? E pode ser que a mãe, ao ver isso, associou esse som com ela, né? Porque a criança olha para ela e faz esse ela associou, mamá sou eu, né? Então pode ser que essa palavra tenha sido das primeiras que surgiram, né? Pra gente na humanidade. E por ela ser primordial, ela foi se espalhando, né? À medida que os grupos humanos foram se espalhando pelo planeta Terra, essa palavra foi também se distribuindo. De fato que ela vai estar na maioria das línguas, ou em várias línguas, né? Eu observei em várias aqui, fazendo esse teste do Google, a mesma palavra, né? Ou a mesma palavra não, próxima, né? São sons próximos sempre, né? Mas isso é uma livre interpretação minha, tá? Aqui eu filosofando apenas, tá? Então vamos passar aqui para o próximo, né? Que é o do Hall, né? De 1968. A linguagem, então, seria a instituição pela qual os humanos se comunicam e interagem uns com os outros por meio de símbolos arbitrários, orais, auditivos, habitualmente utilizados. Então aqui ele observa a linguagem como uma instituição. A gente pode pensar assim, inclusive, quando a gente pensa em língua, a gente pensa muito numa instituição, né? Por que isso? Por exemplo, a língua portuguesa é uma instituição brasileira, sabe? Ela não é algo físico, tudo bem, né? Não tem tijolos ali, não tem. Mas sim, ela tem. A gente faz referência a ela tem inclusive documentos que a normatizam e tal. Ela é sim uma instituição, ela tem peso, ela tem um grande valor cultural pra gente, né? Para os falantes de português do Brasil, né? Existem outras línguas no Brasil, né? As línguas indígenas, né? Várias delas, inclusive. Mas então a linguagem, a língua seria uma instituição, né? Pela qual os humanos, já falei, né? A gente pensa sempre a linguagem como algo inerente aos humanos, se comunicam e interagem. E aí aqui é mais complementar, né? Se comunicar, vamos pensar em troca de informações, né? Às vezes mais simples, às vezes mais complexas. E interagir, troca de afetos, né? Vamos dizer assim, né? Ou de relações, né? A gente vai estudar isso melhor na próxima semana, quando a gente for observar as funções da linguagem, né? Essa questão de comunicar ou só interagir e tal. Então interagem uns com os outros por meio de símbolos arbitrários, acabei de falar, né? Porque são símbolos e porque são arbitrários. Orais auditivos, novamente a questão focada na fala e na audição, né? Habitualmente utilizados. E aí é que o Lyons faz uma crítica. Eu estou chamando de Lyons, né? Pode ser Lyons. Habitualmente utilizado. Aí essa palavra habitualmente, né? Que vem de hábito. Porque ele está falando que essa palavra aí não é gratuita, né? Gratuita. Ele diz que esse hábito aí vem daquelas ideias behavioristas, né? Aquelas teorias do comportamento. Behaviorismo é só você pensar naquela questão do estímulo-resposta, né? Do ratinho lá, da cobaia, que se você dá um queijo para ele, ele vai ter um reforço positivo. Então, se ele faz algo e você dá um queijo, ele associa aquilo com algo bom e vai querer fazer de novo. Se ele faz algo e você dá um choque nele, ele vai associar aquilo com algo ruim e não vai mais fazer. Então, isso seria a teoria do behaviorismo, seria esse tipo de estudo, né? De estímulo, recompensa e tal, hábitos. Como você vai habituar alguém a fazer algo, né? Como a gente faz com o cachorro, por exemplo, né? Ensinando ele a sentar, né? Você fala senta, quando ele sentar, você dá um biscoito, ele vai entender, ó, isso aqui é legal de fazer. Quando ele falar isso, eu sento, ele ganha um biscoito. Então isso seria um hábito. Só que aí o Lyons fala que a linguagem não funciona assim. Não tem como você habituar alguém a falar algo. No sentido de que você sempre consegue que a pessoa fale aquilo se você tiver determinada atitude. A linguagem não é comandada dessa maneira. Você pode forçar a pessoa. Você pode coagi-la.
até obrigá-la mesmo, né? Mas aí não vai ser um hábito, vai ser a pessoa fazendo algo para não sofrer consequência, né? Mas não é um hábito assim que ela vai fazer automaticamente. E lá até exemplo, né, da ideia da palavra pássaros, né? Não tem nada que eu possa fazer para você falar essa palavra de maneira, como eu falei, automática, né? Não tem, assim, novamente, não tô falando de pedir que você fale, não tô falando que te dá dinheiro para isso ou te obrigar, tô falando alguma coisa que instintivamente você vai falar essa palavra. Se eu te colocar a imagem de um pássaro aqui, talvez você não fale pássaro. Talvez você vá olhar, se você vira um pássaro e falar, olha, que bonitinho, olha como ele canta bem, que pena bonita. Pode falar mil coisas, menos a palavra pássaro. Então não é assim, guiada dessa maneira. Sabe? Por outro lado, você pode estar um dia num encontro aí, num date, e por estar muito tímido, não ter assunto, você começa a falar de pássaros. Do nada, sem ver nenhum. Ah, e os pássaros, hein? Como são bonitos, né? Cantam bem. Eu gosto desses programas que tem pássaros. Por aí vai. Então não tem uma relação assim. Então não é um hábito, né? Não existe hábito na utilização, né? É outra relação. A gente usa ela como para se comunicar, para interagir, mas de uma maneira mais livre, né? Então esse é o postulado de Hall e esse é o contraponto que o Lyons faz, né, desse termo utilizado aqui, que é o habitualmente. E aí tem a consideração do Chomsky, né, que é um estudioso, um pensador moderno, inclusive, né, uma pessoa muito importante para o debate moderno. E ele é um estudioso da linguística, né, da linguagem. Ele fala o seguinte: doravante, né, ou seja, de agora em diante, considerarei uma linguagem, que esse termo é um pouco ambíguo, como um conjunto finito ou infinito de sentenças, cada uma finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos. Então o que ele quis dizer aqui? A linguagem é um conjunto finito ou infinito de sentenças. Como assim? Por exemplo, a nossa língua, o português, ele talvez seja muito forte falar que ele tem um conjunto infinito de sentenças, porque infinito é muita coisa. Mas, sem dúvida, não é possível contar a possibilidade de sentenças, ou seja, de frases, de enunciados que você pode falar no português. Alguém consegue ter estimativa? Ah, é só 1 milhão e meio, 10 milhões, 100 milhões? É muito amplo, né? Porque sempre há uma nova possibilidade de falar, de se comunicar, né? De emitir uma ideia, né? Então é quase incontável isso, de fato, aproxima-se do infinito, né? Porque não dá pra gente estimar. Então seria isso, né? A linguagem é um conjunto infinito, mas se você pensar, por exemplo, numa linguagem artificial, vamos pensar aqui como exemplo a linguagem da aviação, a linguagem que os pilotos e a torre de controle utilizam para se comunicar. Existe uma fraseologia ali que tem que ser muito bem delimitada, sabe? E muito bem utilizada, porque não dá para se confundir, né? Senão é perigoso acontecer um acidente. Então isso seria um conjunto finito de sentenças, porque o piloto não pode improvisar quando se comunica com a torre, tem que ser tudo pré-definido. Tudo que ele fala tem que ser compreendido pela torre, então tem que estar dentro desse conjunto finito de possibilidades. Então, porque se ele improvisar, a torre não vai entender, e aí... Então é isso. Estarem pensando num conjunto, numa linguagem finita, né? Então, continuando, cada uma finita em comprimento, porque, claro, as nossas frases, nossos enunciados são finitos, né? Não tem como a gente começar a falar e não parar mais. Vai ter sempre um ponto final ali. Depois a gente continua de novo, mas tem que ter essas interrupções, né? E construída a partir de um conjunto finito de elementos. Sim, também. A nossa língua, né, o português, ele é parte de um conjunto finito de letras, por exemplo. Existe uma quantidade pequena de letras, inclusive, e uma quantidade um pouquinho maior de sons, mas que também são finitos. Então, desse número finito de elementos, a gente constrói algo que é incontável, né? Que é impossível de contar. Então, isso que esse conjunto finito gera um número muito maior de possibilidades. Então, essa é a definição do Chomsky, né? Em 1957. E aí depois, já saindo do texto do Lyons, né? Que é um pouco mais teórico, vamos em um que é mais palatável, né? Que é o texto
essa citação do Cunha e do Sintra, 2013, né? Que é: a linguagem é um conjunto complexo de processos. Essa é uma afirmação importante. A linguagem é um conjunto complexo de processos. E nessa palavra complexo, a gente delimita então o nosso assunto aqui. Por que a gente não vai estudar a comunicação dos bichos? Porque ela não é tão complexa. Aí eu trouxe aqui algumas reportagens que mostram, né, que os animais, a comunicação deles não é tão simplória assim. Por exemplo, os golfinhos, né, que já foram terrestres há milhões de anos, têm idiomas, né, para se comunicar. O que é interessante, eles têm idiomas, né. Eu não cheguei a ler, mas só para... Elefante se chama pelo nome, né, revela a pesquisa. Então, não que, claro, eles falam Antônio, Marcos, não. Mas eles têm sons, né, mais simples, né, do que a nossa gama de possibilidades. Mas cada um teria o seu som, então isso seria um nome, né? Cada um se refere ao outro por um som específico. Também da comunicação das abelhas, né? Que as abelhas operárias, elas comunicam através da dança. Quando uma abelha operária sai para procurar néctar, né, flores, e ela encontra, quando ela volta para a colmeia, ela mostra a direção onde ela achou através de uma dança, né, dando tantas voltas e tal, a direção da volta. Algo fantástico, né? Então mostra assim um nível de complexidade na comunicação dos animais. Mas nada que se aproxime de como a gente utiliza, da complexidade na nossa linguagem. Porque isso é fruto, e aí continua ali, resultado de uma certa atividade psíquica, ou seja, uma certa atividade aqui, ó, do cérebro. E o nosso cérebro foi desenvolvido através de milhões e milhões de anos para chegar a essa capacidade de gerar esse complexo processo, esse complexo processo, né? Ou esse processo complexo, né? Então, a linguagem é algo inerentemente humano porque exige essa capacidade que os animais não possuem, até que se prove ao contrário, né? Se um dia alguém chegar e mostrar numa máquina, olha, os animais se comunicam sim, é porque a gente não entende, ok, mas por enquanto ainda não. Mas isso tudo é determinado pelo quê? Pela vida social. E aqui entra o papel da interação. Não adianta a criança nascer com essa capacidade psíquica de executar esse conjunto complexo de processos se ela não tiver oportunidade de interagir para adquirir isso, né? Porque a gente não ensina a criança a falar. Ela aprende observando porque ela nasce com essa capacidade. Mas precisa ter essa interação, essa vida social. Se a gente pegar uma criança e colocar ela para viver junto com lobos ou num quarto escuro sem interação, ela não vai adquirir uma língua, não vai adquirir uma linguagem. O potencial vai estar lá, mas infelizmente não vai ser utilizado. Então isso tudo torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua, porque a língua é a concretude da linguagem, né? A linguagem, digamos, seria a capacidade, e a língua é o resultado disso, né? O material que a gente vê isso, né? As palavras, a sintaxe, a organização. Usa-se também o termo para designar todo o sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Então, linguagem é tanto essa capacidade quanto esse sistema, né, que a gente usa de sinais. Então, é tanto a capacidade quanto o produto dessa capacidade. Isso também tudo é linguagem. Então, desde que se atribua um valor convencional a determinado sinal, existe uma linguagem. Então a gente precisa combinar coletivamente que tal coisa tem tal nome, tem tal som correspondente, porque senão vira anarquia, né? Maçã pra gente é maçã, aquela coisa. Você não pode chegar no lugar e pedir, eu quero uma maçã, e alguém te trazer um pepino. Não, a gente tem que combinar todo mundo que aquilo ali, quando eu disser maçã, é aquela fruta específica, né? Claro que isso não é combinado todo dia, né? A gente não faz isso, não é individualmente. Isso foi uma construção que foi surgindo, foi evoluindo, milhares de anos e tal, né? Mas é algo convencionado. Né? E aí um outro postulado que é o do Aranha, né? De 1993, que é um postulado interessante também, que é: se a linguagem, por meio da representação simbólica e abstrata, permite o distanciamento do homem em relação ao mundo, porque é isso, né? O símbolo, ele aponta para um distanciamento, porque ele não é a coisa em si, ele está distante da coisa.
o mundo está aqui e a palavra faz referência a ele, está distante dele. Não é a coisa, os dois não estão colados. Né? Então, essa representação, ela sim tem a ver com o distanciamento do homem para o mundo. Também é o que possibilitará o seu retorno ao mundo para transformá-lo. Né? Então, a linguagem tem essa relação de distância, mas também é a maneira como a gente vai transformar o mundo, agir sobre o mundo. A linguagem tem poder, né? A linguagem tem poder. Portanto, se não tem oportunidade de desenvolver e enriquecer a linguagem, o homem torna-se incapaz de compreender e agir sobre o mundo que o cerca. E aí, a razão da nossa disciplina, né? A razão dos nossos estudos, né? Para que a gente consiga cada vez mais desenvolver e enriquecer a linguagem. Né? Seja a linguagem falada, a linguagem escrita. Porque sem isso, sem compreender, conseguir ler e compreender e absorver o que a linguagem comunica, mas também utilizar essa linguagem para comunicação, você não consegue agir sobre o mundo. Compreender o mundo te abre a possibilidade de agir sobre ele. E para isso estamos aqui, né? Para isso eu peço que vocês se dediquem, né? Nessa disciplina e no uso em geral da linguagem, né? Se atentem para isso. Não sejam apenas vítimas da linguagem, né? Sejam também ativos nesse processo. E por fim, né? Então as concepções de linguagem. Então a linguagem vai servir como representação do pensamento, né? Aquilo que a nossa atividade psíquica vai criar essa representação, né? Sonora no caso, ou escrita do pensamento. Né? Mas a linguagem e o pensamento são muito ligados, né? Só você não consegue pensar em nada se aquela coisa não tiver um nome, né? Se você pensar fome, né? Estou com fome, pronto, a palavra surge junto com o pensamento, né? Não tem como ser dissociar isso. Então a linguagem é representação do pensamento, expressão do pensamento, instrumento de comunicação, sim, troca de informações, né? E forma de interação, né? Forma de nós nos interagirmos nesse processo coletivo, né? Que ajuda tanto no nosso conhecimento individual e que esteve presente em toda a nossa história e permitiu o nosso desenvolvimento, né? A gente interagiu com a linguagem e essa interação permitiu que cada vez mais a linguagem se tornasse complexa, né? Então foi isso que permitiu que nós chegássemos onde chegamos hoje em dia. Então a linguagem é essencial na concepção do ser humano, né? O ser humano é ser humano porque ele possui linguagem. É isso. Essas são aqui as referências, né, que foram utilizadas. Então, essa semana, só reforçando, né, não haverá a atividade avaliativa, mas o fórum estará aberto para vocês fazerem pontuações, interagirem e também, se tiverem dúvidas, usarem aquele meio, né, de comunicação entre a gente. No mais, é isso. Bons estudos e obrigado.